Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso canal, da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio. Muito gratificante tê-los aqui conosco mais uma vez, para esse momento que é um momento de estudos, um momento em que nós podemos acompanhar aqui um pouquinho mais dessa doutrina que é o Espiritismo. Então, para dar continuidade nos nossos estudos, nós vamos tratar do capítulo 4, aqui do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, As Leis Morais. Este é o nosso tópico. Dentro deste tópico, nós faremos as leituras dos itens 693 até 698. E quem fará as leituras hoje serão o Simael e a Gislaine. E eu, Michele, farei estas preces de início e de encerramento do nosso Evangelho no Lar. Então, aqui reunidos, vamos agradecer, começar, na verdade, com esse sentimento de gratidão que nós temos pela nova oportunidade deste ano que se inicia, o ano de 2024, e assim nós possamos agradecer por estarmos aqui em mais esse momento de estudos, em mais esse momento de leitura, que assim possamos pedir aos bons espíritos toda a proteção a todos que estão aqui conosco fazendo essas leituras, que nós possamos receber aí os ensinamentos com muita alegria e com muito entusiasmo também, com certeza. Que assim seja. Olá, iremos fazer a leitura do capítulo 4, Lei de Reprodução, no item Obstáculos à Reprodução, questão 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Resposta: tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Uma questão complementar. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e ao próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Resposta: Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais que se nutrem. Questão 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Conforme lido no capítulo de hoje, a gente trata dos obstáculos à reprodução. É um tema bem complexo, né? Que Deus deu a capacidade do ser humano de estar influenciando na questão da reprodução de animais, plantas e outros seres vivos, inclusive na própria espécie humana,
Porém, ele faz um destaque aqui, fazendo isso com conhecimento de causa. O que ele quer diferenciar com isso? Que é para ser feito quando existe a necessidade, não para ser feito de forma leviana, ou seja, sem consideração ou só em função de atender às questões de sensualidade que ele coloca aqui. Então, sim, podemos ter a questão de ter um controle da reprodução, né? Isso é feito com plantas para uso alimentício, criação de animais para uso alimentício, né? E outras formas de agricultura pecuária que temos aí em benefício da manutenção da espécie humana. A própria natureza faz esse controle de reprodução quando há um crescimento de uma determinada espécie herbívoro, carnívoro, que quer que seja, também há uma reprodução do seu predador, e assim subindo na cadeia alimentar, até chegar num ponto que aumentou muito as espécies. Vai chegar um momento que não há mais fonte de alimento, e aí essa população entra em declínio. Isso ocorre de forma naturalmente. Então, isso existe na natureza, né? E se consideramos o planeta Terra como um sistema vivo, o ser humano também tem uma função dentro desse planeta, né? E também tem as suas competências, tem as suas razões, mas também tem que pensar que se a gente vive nesse mundo material e ele é finito, a população humana também deve ter um controle da sua própria população, porque o planeta suporta um certo limite de uso de recursos naturais. E, segundo os estudiosos, esses limites já foram ultrapassados. Então, a sociedade humana como um todo vai ter que tomar medidas para alimentar a população que é existente, porém, também verificar formas da própria espécie humana se controlar, porque senão estaremos rumando a uma situação que não teremos volta. Então, tem outros desdobramentos sobre essa questão dos obstáculos à reprodução, mas que não teremos o tempo para abordar, mas que influencia. Então, no nosso dia a dia, quando a gente separa um animalzinho, uma planta do seu sistema, da onde ele vive, né? Ele traz para nossa casa ou está em outro lar, a gente, sem perceber, às vezes sem ter a intenção, já estamos fazendo esse controle, porque uma planta sem um agente polinizador ou um animal sendo criado sozinho, dificilmente ele vai ter chance de se reproduzir, né? Então, essas coisas do nosso dia a dia influenciam nessa questão da reprodução das espécies, porém pode ser de uma forma boa ou ruim, e quem que vai definir isso é o ser humano com o seu livre-arbítrio. Se ele fazer uma ação boa, tudo bem. Agora, se ele fazer isso de uma forma não boa, ele vai, consequentemente, arcar com as consequências desses atos. Então, agradeço a todos que nos ouviram até aqui e vamos dar espaço para a próxima leitura. Muito obrigado. Questão 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. Questão 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas.
A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Questão 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Assim, queridos amigos, vamos agora pedindo, na verdade, que todas essas lições que a gente pôde ler, que a gente possa refletir sobre elas, né, que tratam aí da importância de questões realmente que estão presentes na nossa vida cotidiana, são aí as questões relacionadas à reprodução, as questões relacionadas aos nossos relacionamentos, nossos laços que nós podemos aqui estabelecer enquanto encarnados. Então, com certeza é um aprendizado muito válido e que muitas vezes nós recebemos esses conceitos, mas precisamos ainda internalizar, estudar. Então, com certeza fica aqui, né, um pedido para que a gente possa sempre mentalizar e pensar nessas questões. Eu acho que é muito importante e válido. E para encerrarmos os nossos momentos de hoje, faremos uma leitura que será a nossa oração de encerramento. Essa leitura está no livro Palavras da Vida Eterna, que é de Francisco Cândido Xavier, né, psicografia aqui pelo Espírito de Emmanuel. Então, nós vamos ler a mensagem 82, intitulada Tua Obra. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Palavras de Paulo, em Gálatas, versículo 6, 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio, as tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens assim a tua obra particular, intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, deste modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretextos de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á, talvez, amanhã o remédio que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Então, que a gente possa fazer a ligação
entre os nossos estudos de hoje e essa mensagem da nossa prece, que nós também peçamos na nossa prece que aprendamos a valorizar as nossas obras no casamento, as nossas obras na vida afetiva, que são muito importantes. Às vezes nós subestimamos a importância de que aquela pequena atitude nossa terá o impacto que ela terá na vida de outras pessoas, da comunidade, no nosso planeta. Então, que nós possamos agora agradecer a Deus por estarmos aqui. Mentalizamos então as orações, pedindo a proteção divina nas nossas decisões e que nós possamos ser instrumento de boas ações. Então, também pedimos pelo nosso mundo, aqui pelas pessoas necessitadas que estão em hospitais, que estão em casas de orações, que estão em lugares que são difíceis, né, que têm condições difíceis de vida e que com muita luta em família, que elas possam prosperar, que elas possam ter aprendizado, ter também, consequentemente, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento também, principalmente, das suas obras que estão relacionadas à melhoria íntima, à melhoria dos sentimentos. Então, muito obrigada a cada um que esteve aqui presente conosco. Que Deus abençoe e possam ter uma excelente semana. Que assim seja.